Olá pessoal, meu nome é Douglas Camilo, sou especialista na área de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento. E nessa videoaula eu quero falar então um pouco sobre remuneração e benefício. A maioria das pessoas trabalham naturalmente para ter retorno financeiro, trazer sustento para suas famílias e tudo mais. Existe um grande problema em relação à questão da remuneração, porque muitos empresários não sabem verdadeiramente como estruturar a forma de remunerar as pessoas e acabam remunerando mal, de forma errada, de forma equivocada, de forma que gera situações desmotivadoras. Então, é muito importante, dentro de uma estrutura organizacional, o gestor de pessoas, o líder, conseguir definir critérios com clareza de como é as remunerações. Eu chamo isso de escadas, como se fosse escadas. Então imagine o seguinte, você visualiza aí uma escada, primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, quinto. Essa escada, ela representa as possibilidades em ganhar mais. Essa estrutura de ganhar mais, essa escada, como exemplo aqui na minha analogia, ela simboliza o plano de cargos, salários e carreira, ok? Plano de cargos, salários e carreira. Quem deve construir essa estrutura são as organizações. Só que a organização só faz isso através de especialistas, de pessoas que verdadeiramente compreendem qual é a lógica, qual é a sistemática para a construção desse plano de carreira. Então, uma vez que isso é construído, nós teremos critérios justos de remunerar as pessoas. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Quando nós falamos em remuneração, é preciso entender então essa estrutura. Eu tenho uma empresa de consultoria, que é a DP Total, que ela foi fundada em 1998, e no início desse projeto ela teve o nome DP Total porque veio de Departamento Pessoal Completo, total, né? Então, Departamento Pessoal Total. Eu fundei ela em 1998, perdão, eu falei errado. 1998. Então já são aí mais de 22 anos de vivência nesse mundo de remuneração e benefício. Quando eu comecei a minha empresa, eu já tinha uma vivência profissional de aproximadamente, foram 3 anos na NET, TV Cabo Maringá, 1 ano na construtora Itaúcara e 3 anos no escritório de contabilidade. Então, foram aqui 6, 7 anos já interagindo com empresários, homens e mulheres de negócio, quando eu falava de imposto, apuração de ponto, folha de pagamento, fiscalização do Ministério do Trabalho, INSS, aposentadoria e tudo mais. Eu montei então a DP Total em 1998 e passei a terceirizar então folha de pagamento. Durante esse período aí, de 98 até mais ou menos 2001, 2002, eu trabalhei muito então a questão de cálculos trabalhistas e atendia algumas grandes empresas aqui em Maringá e na região. Só que o que acontecia? Muitas empresas não tinham clareza de como remunerar as suas pessoas, os seus trabalhadores. O foco estava muito voltado para a questão do piso da categoria. Então, quando nós falamos em piso da categoria, você tem que imaginar então ainda o primeiro degrau, que é o degrau obrigatório. Por quê? É o mínimo que a empresa tem que pagar, chama-se piso da categoria. E durante esse tempo todo, eu atendia então restaurantes, lojas do comércio varejista. E sabe, você começa a perceber que alguma coisa está errado. E quem ganhava bem sempre foram profissionais que estão ligados à área de vendas, à área comercial, à área de expansão, aqueles profissionais que
começam a ter as suas remunerações variáveis. Então, quem ganhava muito bem nessa época foram profissionais ligados à área de vendas, à área de negociação. Então, quando você pensa em remuneração, você tem que identificar que a combinação de piso da categoria mais as variáveis, os adicionais, e isso gera então a composição de remuneração. Então vamos lá. Para que você tenha um time de profissionais engajados, é necessário então você organizar estratégias que saiam desse degrau inicial, desse primeiro passo, que é piso da categoria. Quando você deixa uma estrutura de remuneração clara, o esforço para subir esses próximos degraus é do indivíduo. Aí que começa então a gestão estratégica com pessoas. Por quê? Eu e você nós temos muito potencial. Só que a responsabilidade em deixar essa estrutura salarial, esses degraus pronto, é da organização. São dos executivos, são dos empresários. Se isso não existe, as pessoas ficam confusas. As pessoas se perdem no processo. Uma coisa que eu não gosto, quando o empresário não tem clareza do que ele tem que remunerar para o seu time e faz promessas confusas também. Ah, vamos ver depois da experiência como que fica. Ah, a gente vai melhorando com o tempo. E aí começa a criar uma coxa de retalhos, confundindo todas as pessoas que estão trabalhando na empresa. Porque é extremamente importante, quando eu e você entramos numa organização, possamos visualizar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo degrau. O que é que eu tenho que fazer para conseguir ganhar mais? Dentro da estrutura da remuneração do plano de cargos e salário, isso são chamados de níveis. Faixa salarial e os níveis. Existem muitos erros em nomenclaturas que o pessoal começa a criar plano de carreira e começa a lá colocar, tipo, vou usar um exemplo qualquer aqui, operador 1, operador 2, operador 3. Mas não tem critério nenhum para diferenciar o esforço dessas profissões. E aí ficam mudando o título na carteira. Não precisa mudar o título na carteira. Eu sou operador. Ok, você também é operador. Perfeito. Agora eu sou operador faixa 1, 2, 3. Isso daqui é uma informação desnecessária de ficar mudando o título. A nomenclatura da minha profissão na carteira não precisa mudar. Eu continuo sendo operador. Só que eu sou um nível 2 baseado na minha performance, na minha qualidade de entrega, na minha produtividade. Então isso sim justifica a remuneração diferenciada. Como organiza tudo isso? Através então do plano de carreira, com as políticas salariais, com a clareza das entregas necessárias para serem feitas em relação a essas tarefas. Toda essa questão do que deve ser feito precisa estar muito bem organizado na descrição do cargo. O plano de carreira, ele é uma composição de uma série de fatores, tá? O primeiro grande fator é o organograma. O segundo grande fator é a descrição do cargo. Eu já falei isso na videoaula anterior, que eu posso construir um plano de carreira sem ter a empresa. Esse é o melhor modelo, quando eu construo um plano de carreira sem ter a empresa. Porque eu passo a planejar. Plano de cargos, salários e carreira. Então eu planejo antes, eu visualizo o que eu quero da minha organização. O organograma ele vai dar para mim o grande esqueleto dessa empresa, dessa organização. Então eu vou definir quais serão essas áreas, a área administrativa, a área comercial e a área operacional. Toda empresa precisa disso. Uma área administrativa, uma área operacional e uma área comercial. A sua empresa tem essas áreas. E aí depois nós teremos os staffs, que são áreas de apoio, como contabilidade, o jurídico,
a segurança e medicina do trabalho, a tecnologia da informação, são áreas e staffs para dar suporte às principais áreas administrativas, comercial e operacional. Percebe? Então, o organograma, ele é o primeiro esqueleto para definir o que nós iremos construir. Abaixo dessas áreas começam a vir os departamentos. Departamento financeiro, departamento de RH, departamento pessoal, compras, higienização e copa, né? Então, esses são os departamentos. E depois começam a vir os setores. No recursos humanos, por exemplo, setor de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, né? Então eu começo a subdividir. Isso são setores. Depois vem a descrição do cargo. Então, quando eu e você somos contratados, é necessário clareza. O que eu vou fazer na empresa? Então, as maiorias das empresas que eu atendi, desde 1998 até agora, poucas empresas têm uma descrição de cargo bem elaborada. Poucas empresas têm uma estrutura de clareza das informações dessas tarefas e é a base para o plano de carreira. Se você não tem uma estrutura de deixar claro o que o profissional precisa fazer, as pessoas ficam confusas, reclamam e aí começa a criar dentro das organizações uma coisa chamada jogos psicológicos. Começa a criar conflitos entre os profissionais, querendo se destacar através de outros critérios, menos o critério da justiça, o critério da meritocracia, não é? Meritocracia, essa palavra é muito importante. Eu mereci ganhar mais. Ficar muito tempo na empresa significa uma coisa é certeza, é envelhecer na empresa. Agora, gerar resultados para poder ganhar mais é mérito. E o que eu não gosto, eu já falei isso aqui, eu não gosto de empresas que não deixam claro essa regra do jogo. E aí os colaboradores começam a discutir entre si, ficam desmotivados e começam a procurar outros empregos, começam a procurar outro trabalho, começam a procurar outra profissão. Então, essa estrutura, esse degrau, essa crescente, a empresa tem que deixar isso pronto e definido. Quando isso já está bem construído, fica muito mais fácil você orientar o trabalhador, mostrando para ele o que é necessário fazer. Eu preparei um treinamento, eu tenho um treinamento exclusivo de análise e descrição de cargo. Se você quiser se aprofundar nesse conhecimento, como construir de uma forma contínua, você pode acessar aí o site talentbank.com.br, talentbank.com.br, tem lá cursos EAD. E aí você procura ali, tem ali o treinamento análise e descrição de cargo. É um treinamento muito bem elaborado, onde eu trago diversos exemplos, eu ensino a forma que eu desenvolvi com a evolução dos projetos que eu fiz desde 1998 até agora, tá? Então fica uma dica para você se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. Vale a pena você aumentar o seu conhecimento, porque só com a descrição de cargo você consegue já trazer melhorias no ambiente de trabalho, como clareza no recrutamento, os critérios para avaliação de experiência, para dar norte para o colaborador quando ele ainda está um pouco perdido em relação ao que ele deve fazer ou não, tá? Outra coisa, nessa estrutura de descrição de cargo, você já deixa definido quais são os treinamentos que são necessários o profissional fazer. Também, quais são as competências que eu preciso ter no cargo atual e também eu consigo visualizar quais são as competências necessárias para que eu possa desenvolver para chegar no próximo degrau. Então, por exemplo, imagine essa escada, eu gosto muito de usar esse exemplo. Imagine essa escada e a metade dessa escada, nos primeiros degraus, serão as habilidades. Mais ou menos no meio dessa crescente para essa escada, serão a migração de habilidade para a competência. E depois os últimos passos serão
competências. Então, o primeiro grande escalão, habilidades, é o meu saber fazer. Coisas que eu faço com habilidade. Por exemplo, digitar, escrever, falar, organizar, distribuir, carregar. São habilidades, coisas que exigem um esforço pessoal, um esforço humano, um esforço muito mais da nossa juventude. E depois, as profissões de carreira, já no meio do processo, é uma transição entre habilidade e competência, é uma mistura desses dois. E depois, por fim, somente as competências. Então, se você organizar essa escada, os primeiros passos, então, nós teremos os cargos de estágio, auxiliar, assistente. Depois, no próximo grupo, nós teremos os analistas, encarregados, coordenadores, supervisores. Depois, no outro, nós teremos lá os gestores, os gerentes, os diretores. Então, quando você define uma estrutura de crescimento inicial, habilidades, intermediária, transição de habilidades e competências, e o topo, competências. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que eu e você nós vamos envelhecer com o tempo, não é? Quando eu comecei minha empresa, eu era mais jovem, né? 1998, agora já tempinho já passou para o meu lado, não sei para você. Eu tinha muito mais energia, muito mais habilidade, velocidade para digitar, escrever, velocidade física para caminhar, para visitar uma empresa ou outra. E com o passar do tempo, isso vai diminuindo essa energia física, então eu preciso usar outros esforços para conseguir continuar gerando renda. Então, essa transição eu começo então a dar mais instrução, eu começo então a ficar mais voltado para as questões analíticas de forma mais especializadas. Por exemplo, estou falando de cálculos de folha de pagamento, por exemplo, que eu não posso mais ficar saindo mais, visitando INSS, prefeitura, sindicato, Ministério do Trabalho. Não, eu preciso agora ficar mais fazendo um trabalho mais analítico, lendo mais, estudando mais, pesquisando mais para levar mais orientação. Então, esse grupo são grupos aí dos especialistas, o grupo dos analistas, aquele que usa um pouco da habilidade e já uma grande parte do desenvolvimento para a competência. E depois disso, o último escalão é exatamente a competência, que é a capacidade de entregar, mas fazendo isso através de outras pessoas que estarão nos grupos salariais anteriores. Porque o tempo vai passando, o esforço físico vai diminuindo, então a capacidade intelectual, a capacidade de direcionar as pessoas com instruções, aí já começa a entrar naquela ideia lá dos mentores, dos consultores, né, dos gestores, aquele que conduz uma reunião, que delega mais tarefa, que espera um prazo. Então, só que é necessário ter também, para essas questões de direcionamento, uma estrutura de controle de produtividade, de ações, tá? Então, quando nós falamos em remuneração, nós temos que pensar nisso, que é a combinação, então, o piso da categoria, as questões variáveis e os adicionais. Os benefícios estão muito mais relacionados àquilo que vai atrair e manter as pessoas também, para evitar que elas saiam da empresa. Porque ela acaba sendo uma amarração psicológica para que eu e você continue na empresa. Por exemplo, se eu tenho filhos, uma empresa que tem lá um plano de saúde, onde a empresa participa com a maior parte, e um plano de saúde bom, isso vai me levar a pensar duas vezes antes de sair da empresa. Segundo, plano odontológico. Terceiro, um vale alimentação ou um vale refeição com valor significativo, não é? Então, digamos, um salário de 3 mil, por exemplo,
um vale alimentação aí na casa de uns 400 a 500 reais. Isso é significativo. Isso faz a diferença para uma família, não é? Então, a combinação desse pacote de benefícios de uma forma estratégica, conforme o nível de profissional, a questão da categoria e também dos motivadores, né? Isso faz total diferença. Por quê? Nós temos que criar as estratégias, por exemplo, pensando num pai de família, pensando num jovem, pensando num adolescente. O que é que motiva essas pessoas e qual o pacote de benefício que eu tenho? Não é? É, plano plano de participação nos lucros e resultado. Esse já combina mais para quem já está no nível mais avançado. O jovem ele não quer esperar 6 meses, um ano para participar desse resultado. Ele quer participar disso o quanto antes. Então, quando você, gestor, organiza uma estrutura de remuneração com critérios, claro, para crescimento, e você tem, além da remuneração fixa, uma estrutura de benefício muito bem organizada, muito bem clara, justa, coerente, continuada, que não pare no meio do processo e que não precisa ficar recomeçando isso, fará total diferença na empresa. E você, gestor, é o especialista aí que está se capacitando e aprendendo a construir um plano de carreira, ok? Então fica a dica para você ali de acessar o site da talentbank.com.br e dar uma olhada ali nesse treinamento de análise e descrição de cargo, ok? Até a próxima aula. Valeu! Tchau!